Olá, olá, tô de volta aqui, beleza? Hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso. É... Ok, Pastor Nilson aqui está dizendo, Pastor Nilson, agora é para valer, tá? O vídeo não vai parar mais toda hora porque eu precisei dar uma paradinha aqui nessa imersão bíblica e eu já volto aqui. Já pode entrar lá, clicar no link que já vai entrar, Pastor Nilson, tá bom? Deixa eu ver mais quem falou comigo aqui. Ok, babá. Olha aí, algumas pessoas já entraram aqui. Beleza, beleza, tá bom. Então nós vamos já iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre nova aliança, nós vamos falar sobre ceia do Senhor. Eu vou explicar por que eu não chamo a ceia de Santa Ceia, tá? Eu vou explicar isso. Eu vou falar sobre batismo, eu vou falar sobre Espírito Santo, eu vou falar sobre nova aliança, eu vou falar sobre o Novo Testamento, eu vou falar sobre quem somos em Cristo, nós vamos falar sobre se somos nascidos de Deus, o diabo não nos toca. Eu vou falar sobre vários assuntos aqui importantes. E eu queria que você comentasse agora, Pastor Nilson, Deus abençoe aí, não vai parar mais o vídeo, Pastor Nilson, agora o vídeo vai para frente. Pastor Nilson, eu tenho uma honra de ter o senhor aqui como um dos primeiros participantes, tá, da minha live, do meu vídeo de hoje, da minha aula de hoje, da minha imersão bíblica, e eu gostaria tanto que o senhor participasse aí, juntamente com a pastora, sua esposa, tá bom? E todos nós vamos ter um aprendizado maravilhoso, um aprendizado sensacional. Eu queria pedir você agora, ó, vai naquela parte compartilhar. Aí você vai compartilhar, você vai me ajudar a levar essa palavra mais adiante. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos na era da rede social. Nós estamos no tempo da pregação pela internet. Nós não podemos perder tempo. Nós temos essa ferramenta fantástica em nossa mão que nós precisamos usar como algo maravilhoso. Você não pode perder a oportunidade de pregar pela internet, de pregar a palavra de Deus pelas lives, pelos vídeos, usando o Instagram, usando as redes sociais, tá bom, meu amigo? Você não pode perder essa grande oportunidade de ser um pregador onde a tua voz vai chegar em muitos lugares. A palavra de Deus, o evangelho da salvação, vai chegar em muitas vidas. E você precisa usar essa ferramenta poderosa. A internet é uma ferramenta poderosa e nós não podemos ignorar essa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta tremenda que é a palavra de Deus. Amém? Então que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, tá bom? Eu estou aqui, ó, vendo aqui eu vou aqui silenciar aqui para poder. Isso, agora silenciei aqui. Ok? Eu mudei de aparelho. Significa que a imagem não está saindo, pelo menos aqui no meu, com a qualidade igual a do outro, tá? Do outro aparelho. E até que a gente possa ter um equipamento totalmente digital, preparado, a gente vai usando a ferramenta que tem no momento. Tá bom? Vamos começar a nossa imersão? Vai dizendo que você está aí, vai falando, estou presente, para a gente poder juntos levar o evangelho a mais pessoas. Estou vendo a Renata ali, entrou de novo. Quem mais está? Faça um comentário para a gente poder ver você aí. Faça um comentário, porque eu vejo que você está aí, tá?
faça um comentário. Pastor, estou aqui, estou assistindo. Olha, eu quero até te falar, prepare um papel, uma caneta, prepare a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Vai preparando aí, tá? Vai preparando aí, porque nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Bom, sem mais delongas, a gente tem que fazer uma introdução assim, né? Pastor Nilson lá, graça e paz, Deus abençoe. Sem mais delongas, eu quero falar sobre por exemplo, algumas expressões que a gente usa, que a gente não deveria usar como igreja e como herdeiros de Cristo e como pessoas que vivem na nova aliança. São expressões que a gente usa, que a gente não devia usar. Tipo, por exemplo, um exemplo aqui. Eu vou buscar a Deus. Um exemplo. Né? Muita gente fala assim, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Bom, isso não fica muito bem para nós, por quê? Vou dizer por quê. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo disso, baseado num texto de Isaías. Isaías 55, versículo 6. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, bem bíblico e bem prático, para você entender o que eu quero te dizer. E outra coisa, gente, Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. A gente não pode interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer. A Bíblia ela tem a sua própria interpretação. É só você mergulhar no texto e você vai compreender melhor a palavra de Deus. Quer ver uma coisa aqui interessante? Eu vou buscar Deus. Isaías 55, 6. Obrigado, Renata, por botar aí. Isaías 55, 6. Olha que coisa interessante. 55, 6. Tá aqui, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Viu que coisa interessante? Agora, tem pessoas na nova aliança que está vivendo o Novo Testamento de Cristo, dizendo que ele ainda tem que buscar o Senhor. Quando, na verdade, o Senhor já mora em nós. E se Deus já vive em mim, eu não preciso buscar ao Senhor nesse aspecto de sair de um lugar para o outro para buscar o Senhor. Por exemplo, se Deus mora em mim, onde é que eu vou buscar o Senhor? Viu que coisa interessante? Eu não estou aqui querendo colocar polêmica para você, só quero que você interprete o texto do jeito que ele é. Olha que coisa interessante. Eu vou na oração buscar ao Senhor. Quer dizer, então significa que o Senhor não está com você, então. Quando Isaías profetizou buscar ao Senhor, ele está dizendo aqui para o povo que estava longe do Senhor, que não tinha conhecido o Senhor, que não tinha encontrado com o Senhor, que não tinha um relacionamento com o Senhor. Aí ele estava dizendo, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Quando a pessoa já tem um relacionamento, já teve um encontro com o Senhor, e o Senhor passou a habitar na vida desse cristão, ele precisa usar outros termos, e não o termo buscar o Senhor. Entendeu como é? Porque buscar o Senhor não é coisa do Novo Testamento. Buscar o Senhor é coisa do Antigo Testamento. São linguagens que a gente precisa, nós precisamos, vou consertar aqui, nós precisamos nos readaptar, nós precisamos melhorar, nós precisamos reformular a maneira de expressar. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Muito bem, Deus falou isso através do profeta Isaías
para uma geração que estava longe de Deus e não conhecia o Senhor. E Isaías estava dizendo, está chegando o Senhor. E quando o Senhor chegar, você tem que buscar o Senhor, porque você pode não encontrar. Então busca o Senhor enquanto você pode achar o Senhor. Viu? Agora você já encontrou o Senhor, Ele mora em você. Né? O que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós, a Bíblia diz isso. Maior, vou repetir, é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Andréia entrou agora aqui, a Andréia, nossa discípula, minha e da minha esposa, e também a aluna nossa, ó, né? Já teve a formatura da Andréia no seminário. Obrigado, Andréia, por você estar aqui assistindo. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Natan, né? Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe o Douglas, tá? Seu filho, Deus abençoe sua família. Então, nós precisamos entender isso. Eu estou falando aqui, por exemplo, né? Obrigado, André, que entrou agora. Olha que coisa interessante, que é um costume que a gente acaba adquirindo, ó. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente, é claro que a gente deseja que Deus abençoe, mas seria melhor que eu falasse assim, ó, que Deus continue te abençoando, porque é realmente isso que Ele faz. Que Deus continue te abençoando, porque você já é abençoado, já é abençoada, viu? Que Deus te abençoe é como se Deus não te abençoasse. E aí eu estou dizendo que Deus te abençoe a partir de agora. E não é verdade, Deus não está te abençoando agora. Você já é abençoado já. Você já é abençoado. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Tá? Nós somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, na verdade, nós já somos abençoados com toda, não com algumas, mas com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Amém? Então, isso é muito tremendo, viu? Eu não posso acreditar que eu ainda vou ser abençoado. Eu e você, nós já somos abençoados. Está escrito aí. Não com algumas migalhas de bênção, mas com toda sorte de bênção. Viu, pastor Nilson? Obrigado aí. Verdade. Com toda sorte de bênção. Deus não vai me abençoar. Eu já sou abençoado. A gente cantava aquele louvor, pastor Nilson, que é um adorador, né? Eu gosto de ver pastor Nilson adorando ao Senhor, louvando. Aquele louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Você tem que entender isso. Entenda que o que Jesus foi fazer na cruz foi algo magnífico, algo tremendo, algo poderoso. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Então nós já somos abençoados com toda sorte, toda espécie de bênçãos nos lugares celestiais. Talvez você pergunta, mas só quando for para o céu que nós vamos ser abençoados. Nós já somos abençoados, porque o lugar celestial, sabe onde é? É onde reina a palavra, onde reina o Espírito Santo, aonde o reino de Deus está estabelecido. Nós estamos aqui no reino de Deus, gente.
Essa que é a grande verdade. O reino de Deus, ele não é lá, ele começa aqui para lá. Jesus falou, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está entre vós. No tempo, quando Jesus estava na terra, ele disse que o reino de Deus estava entre nós. Viu? Quando ele disse assim, ó, o reino de Deus está entre vós. Quem era o reino de Deus? Ele. Aí ele morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo. Agora, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Viu coisa interessante? O reino de Deus estava entre nós, que era ele mesmo. Agora, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Viu que coisa interessante? Onde você for, o reino de Deus vai com você. Você representa e você é, e você tem, ele está em você, o reino de Deus está em você. Você não vai para o reino de Deus. Você tem o reino de Deus dentro de você. O reino de Deus entrou em nós e nós entramos no reino. Foi uma fusão. O reino de Deus entrou em nós e nós entramos no reino de Deus. Essa aqui é a grande verdade. Jesus falou isso para Nicodemos. Lembra da conversa que ele teve com Nicodemos? Capítulo 3 de João. Jesus falou uma coisa interessante. No versículo 3 de João também. Olha o que diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Olha que coisa interessante. Hoje nós vamos mergulhar. Convide mais pessoas, traga mais gente, compartilhe agora o vídeo, porque nós estamos no início de uma conversa franca e sincera, uma imersão bíblica que não é para pessoa que não gosta de Bíblia, de palavra. É para gente que gosta de Bíblia. Olha o que está escrito aqui, João 3,3. Jesus respondeu. Respondeu para quem? Para Nicodemos. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nasceu de novo, ele não tem a visão do reino. Quem nasceu de novo, ele tem a visão do reino. Ele entende o reino diferente. Quem nasceu de novo, ele compreende o reino com outra dimensão, com outra visão, com outra atmosfera, com outra... Viu? Quem tem o reino de Deus consegue penetrar mais nas coisas de Deus. Versículo 5 do capítulo 3 de João. Preste atenção nesse texto, eu quero que você assista e veja. Você que está anotando aí na sua casa, anote os versículos. A André gosta muito de anotar. Eu tinha o maior prazer de pregar, de ensinar, e a André está lá anotando, fazer as suas anotações. Eu quero parabenizar a Andréia por essa dedicação, tá, André? Que você tem pelos estudos da palavra de Deus. A Renata também, tá? Eu quero parabenizar a Renata, é uma aluna nova nossa, mas já tem se mostrado com muita dedicação, tá? Quer ver aqui? Capítulo 3 de João, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Viu que coisa interessante? A pessoa que não nasceu, não teve um novo nascimento com Cristo, ele não pode entrar. Ele vai ficar do lado de fora. Agora, a pessoa que já entregou a vida dele para Jesus e já tem Jesus como seu Senhor, ele já entrou no reino. Ele não vai entrar, ele já entrou. Agora eu quero te dar vou te dar um ouro aqui agora. Vou te dar uma chave aqui agora. Tanto você entra no reino,
como o reino entra dentro de você. Esse aqui é o grande segredo da palavra. Você entra no reino e o reino entra em você. É aquilo que eu falei, a fusão. A partir de agora, você e Jesus é uma pessoa só. Olha quando Jesus falou sobre o Espírito Santo. Olha quando Jesus falou sobre o Espírito Santo. Jesus, ele falou sobre o Espírito Santo e disse que o Espírito Santo, o mundo não pode receber, mas nós já recebemos o Espírito Santo. E eu quero mostrar isso para você aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Olha que coisa interessante aqui. No capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo... Tá aqui. Capítulo 14 de João. Põe lá. Capítulo 14 de João. André, gosta muito de estudar a palavra de Deus e com o Senhor que tem essa maneira de ensinar. É muito bom. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado, André. Deus abençoe. Capítulo 14. Olha que coisa interessante. Capítulo 14 de João, versículo 15 em diante. Presta atenção nesse texto. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quer dizer, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque não o vê. Olha que coisa. O mundo não vê o Espírito Santo, não entende o Espírito Santo. Nem o conhece. Agora, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus prometeu que o Espírito Santo, ele não ia só habitar conosco, mas estaria em nós, entranhado, embutido, envolvido. Então você é uma pessoa que tem o Espírito Santo na tua vida 24 horas por dia. Jamais o Espírito Santo vai sair de você. Jamais você vai perder a unção do Espírito. Eu vejo pessoas falando assim, eu perdi a unção do Espírito. Não, isso não acontece nunca. Sabia? Você nunca vai perder o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai te abandonar. Pastor, e se eu pecar? Mesmo assim, o Espírito Santo não vai te abandonar. No capítulo 4, de Efésios, versículo 30, diz, não entristeçais, tem versículo que eu sei falar de cor, não entristeçais o Espírito Santo da promessa, pelo qual foi selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito da promessa, pelo qual você foi selado, marcado para o dia da redenção. Quer dizer, então, na verdade, você vai selar vamos supor, um fazendeiro, vai selar um animal, né? Vai marcar. Aquela marca jamais vai sair do animal. Ele está marcado. Você tem uma marca que jamais vai sair. É a marca da promessa. É a marca do Espírito Santo. Jamais vai sair de você essa marca. Não tem como sair. Não tem como. E os dons, pastor? E os dons? A gente perde os dons? Também não. Não perde. Romanos capítulo 11, versículo 27. Você também não perde os dons. A vocação que Deus te chamou, você jamais vai perder também. Por que você nunca vai perder
a vocação que Deus te constituiu, que Deus te chamou. Por quê? Porque Deus, Ele não se arrepende do que faz, no sentido dele dar alguma coisa a alguém e depois ele se arrepender. Romanos capítulo 11, 27. É isso mesmo. Romanos 11, 27. Olha o que a Bíblia fala. Vamos ver. Versículo 11. Olha lá, a Renata já colocou lá. Não, perdão. Não é isso não. 11, 29. 29, conserta a Renata. Obrigado. Não é o 27, é o 29. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, os dons e a vocação de Deus, em outras Bíblias, são sem arrependimento. São irrevogáveis. Não, Deus não se arrepende. Se Ele deu um dom para você, você jamais vai perder esse dom. Esse dom é teu. Você vai usar do jeito que você quiser. Lembra da parábola dos talentos? O que é um talento? Talento é dom. O que é talento? É o dom. Talento era um valor, né? Um valor em dinheiro. Era uma moeda, era um talento, era um valor, um dom que Deus deu. Então Deus te deu um valor, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. E esse dom, você jamais irá perder esse dom. Porque a Bíblia fala que os dons, versículo 29, do capítulo Romanos, capítulo 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter te dado esse dom. Agora, se você não usar o dom, aí é com você e com Deus. Mas Ele deu para você usar. Lembra da parábola lá? A uns Ele deu 2, a um Ele deu 1 talento, a outro Ele deu 2 talentos, e a outra Ele deu 3 talentos, 5 talentos. A um Ele deu 1, a outra Ele deu 2, a outra Ele deu 5. E aquele que ganhou 1, ele enterrou o talento, não usou, enterrou. É o que muita gente faz. As pessoas enterram o talento, não usam o talento e acham que Deus que tirou dele o talento. Deus não tira. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tá? Deus deu, está dado. Deus deu, está dado. Outra revelação que eu quero te falar aqui, olha que revelação tremenda. Não existe ninguém mais cheia ou cheio do Espírito Santo do que outra pessoa. Não existe ninguém cheio do Espírito Santo mais do que outro na igreja. Todos têm a mesma porção do Espírito Santo. Todos têm o mesmo valor para Deus. Só que tem gente que usa esse poder de Deus melhor do que o outro. Tem gente que não usa nada. Deus deu para ele, presenteou a ele, deu um dom para ele e simplesmente ele não usa nada do que Deus deu para ele. É um desperdício. Então, o que eu preciso fazer, quero falar para você? Vai compartilhando aí que ainda dá tempo de muita gente assistir, tá? Eu vejo aí que quem compartilhou aqui, ó, Andréia, compartilha pra gente. Você tem muitas pessoas aí, tá? Muitos seguidores. Eu vi lá, né? Você bateu aí a marca de 5.000 seguidores. Parabéns, tá? Mas quem compartilhou? Aqui, só a Renata mesmo, né? Então, queria pedir aí a André, que tem bastante seguidores,
que dê uma compartilhada, embora a Andréia, ela é uma profissional, a área dela é outra, tá? Talvez o perfil dela é só na área da profissão dela, não sei. Mas vamos continuar aqui. Quando você compartilha, você me ajuda a levar a palavra mais longe, tá bom? Isso é muito importante. Bom, então, o dom que Deus deu está dado. Quer ver eu te mostrar na Bíblia? Para a gente não ficar só vou dizer que nem aquele... Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero mostrar para você na Bíblia, na palavra de Deus. A André já conhece esse versículo, eu já citei várias vezes, em eventos, esse versículo aqui. Capítulo 3, capítulo 3 de João, versículo 34. Capítulo 3 de João, versículo 34. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma revelação profunda da palavra. Porque tem gente que se frustra. Já viu aquela pessoa que fala assim, poxa, eu queria ser cheio do Espírito igual fulano de tal. Eu não tenho o Espírito Santo igual fulano. Eu não tenho o Espírito Santo igual Bertano. Eu não tenho o Espírito Santo. Querido, você tem sim o Espírito Santo e você é tão cheio do Espírito Santo como qualquer pessoa que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus. Essa que é a grande realidade. Essa que é a grande verdade. Então, no capítulo 3 de João, versículo 34, está dizendo o seguinte: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Palavra de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Entendeu o versículo? Obrigado, André. Já tinha compartilhado no WhatsApp? Tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Tá? Deixa eu te falar. Deus não dá o Espírito por medida. Um pouquinho para mais um pouquinho para o outro. O outro que é um vazão, bota cheião. Não tem esse negócio. O servo, o filho de Deus, mais humilde que seja, ele tem o mesmo nível de Espírito Santo que tem todo mundo. O que a Bíblia fala? Capítulo 2 de Joel 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Derramarei. Olha essa expressão. Eu gosto de usar dar essa ênfase. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Claro que toda a carne que entendeu o Evangelho, que aceitar o Evangelho, que viver o Evangelho. Aí a Bíblia diz, em Joel 2,28, que derramarei o meu Espírito. E isso foi concluído no dia de Pentecoste. Então, não fique pensando que você não tem o Espírito Santo. Muitas vezes porque você não fala em línguas. Esse é um erro gritante da maioria dos pentecostais. Acharem que só porque não fala em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Isso é um erro gritante. Isso é um erro gritante. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo, mas existem vários outros dons. E muitas vezes a pessoa não fala em línguas, mas ele manifesta outro tipo de dom, que é também do Espírito Santo. Tem que entender isso. Eu vou mergulhar com você nessa imersão. Muitas vezes você não fala em línguas muito igual outros irmãos falam, mas isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Onde é que isso existe isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia fala que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, todos nós.
Vamos ver 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Então, se você foi batizado nesse mesmo Espírito, significa o quê? Significa o quê? Que você tem um Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em você. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, olha que texto lindo, que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Deixa eu ver se eu não errei, né? E se eu errar de novo, não é possível. Capítulo 12. Porque todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Opa, eu acho que eu errei o versículo. Tá? De novo aqui. Desculpe aqui, mas eu errei o versículo. Mas vou achar, tá? Vou achar. É no capítulo 12 mesmo, tá, gente? No capítulo 12 é sobre os dons do Espírito Santo, tá? Sobre os dons do Espírito Santo. Deixa eu ver. Vamos procurar aqui com calma para nós acharmos o texto. Perdão, não é o 14, é um antes, tá? Versículo 13. Versículo 13, porque, tá vendo? É tanta coisa, tanto versículo na nossa cabeça. Viu, Renata? Desculpe aí, tá? É o versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Diz assim, ó. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Significa que nós fomos batizados, presta atenção nisso, nós fomos batizados em um só Espírito. O que está escrito aqui? Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o que você entende com isso? Eu entendo que é o seguinte, quando o Espírito Santo veio, ele veio para todo mundo. Todos os crentes, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. Aí você recebeu o Espírito Santo. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. E quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando é que eu recebo o Espírito Santo? É num culto de vigília pentecostal? É numa consagração? É no monte? É lá que eu tenho que receber o Espírito Santo? Onde é que eu recebo o Espírito Santo? Onde é que eu recebo o Espírito Santo? No momento da tua conversão. No momento que você confessa Jesus como seu Salvador. Quando você entrega a tua vida para Jesus e confessa e se arrepende dos seus pecados e você vira uma nova criatura, você recebe o Espírito Santo automaticamente. Automaticamente. Viu, Andréia? Você é cheio do Espírito Santo. Viu, Renata? Você é cheio do Espírito Santo. Todos vocês são cheios do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. A mesma medida. Se você atua na obra de Deus com dedicação, com veemência, com fé, com dedicação, com coragem, isso é maravilhoso. Você está simplesmente dando ênfase a isso. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando que acontece a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando é? Recebemos o Espírito Santo
Na hora que nós nos convertemos, mudamos o nosso rumo, mudamos a nossa trajetória, mudamos a nossa vida, ali recebemos o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Quando você toma a atitude de entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Olha o que o texto diz. Nele também vocês. Nele também vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade. Não é um evangelho qualquer, não. É a palavra da verdade. Depois que você ouviu a palavra da verdade. Não é blá, 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 oba, oba, não, tá? O evangelho, a palavra. O evangelho. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo. Tem muitas igrejas evangélicas que não pregam o evangelho. Eu tenho um vídeo lá, se você quiser assistir depois. Vai lá, procura. Igrejas evangélicas que não são evangélicas, que não pregam o evangelho. Pastor Paulo César Oliveira. Põe lá, você vai achar. Então, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, receberam o forte selado pelo Espírito Santo da promessa. Desde o momento que você ouviu a palavra, desde o momento que você creu na palavra, desde o momento que você confessou Jesus, desde o momento que você se arrependeu dos seus pecados, você foi cheio do Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo da promessa. Aí os dons vêm junto. Aí depois eles vão só se manifestar. Porque o dom já está em você, sabia disso? O dom já está em você. Porque tem gente que fala assim, eu vou buscar agora o dom lá fora. Não, o dom está dentro de você. O que Paulo falou para Timóteo? Não desprezais o dom que há em ti. O dom já está na pessoa. Ele vem junto com o Espírito Santo. O dom já vem junto com... Você precisa manifestar o dom. Essa que é a grande verdade. Você precisa manifestar o dom. Tanto é que Paulo fala isso. Porque existe uma diferença de ter o Espírito Santo e manifestar os dons. Os dons Deus já te deu. Você precisa agora manifestar o dom que está em você. Através da prática da pregação, do evangelismo, do louvor, da assistência social, do trabalho voluntário social na igreja. Seja lá qual for o trabalho que você está fazendo, você vai exercitar o dom que já está em você. Olha o que está na Bíblia, capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1. E vai até o versículo 4, do 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 ao 4. Olha o que a Bíblia diz. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas fala para as pessoas, mas falar a palavra de Deus ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala de mistério. Mas eu vou ficar no primeiro versículo. Siga o amor e procure. Você não vai achar na Bíblia a expressão buscar. Você vai... Tem gente que cisma que é a mesma coisa, não é? Não é. Buscar é uma coisa. E procurar é outra. Quando você vai buscar, o que você tem que fazer? Você tem que sair do lugar, não tem? E quando você vai buscar? Eu tenho uma coisa no bolso, então eu estou buscando algo no meu bolso. Posso usar a palavra procurar também. Mas buscar é algo que está fora de mim. Quando eu procuro, é porque está dentro de mim. Isso que eu queria falar com você. Então você já tem o dom, você já tem o Espírito Santo,
você já é cheio do Espírito Santo, você agora precisa fazer o quê? Manifestar o dom. Manifestar o dom. Ah, mas como eu vou fazer isso? Trabalhando no reino de Deus. Se sendo voluntário, sendo uma pessoa que se envolva, sendo uma pessoa que seja sempre, que tem aquele espírito, né, voluntário que está lá no Salmo 51, como Davi falou, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a alegria da tua salvação e me dê um espírito voluntário. O que é isso? É você estar sempre à disposição, você estar sempre disponibilizado. Tá? Tem uma palavra que dizem que Deus não quer usar os que têm grandes conhecimentos. Deus quer usar quem está disponível. E se você é disponível, Deus quer te usar. Deus quer te encher. Ele já te encheu, tá? Então isso que é a grande verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, revelação de Deus aqui para você. Eu quero te falar que tu é filho de Deus, tu é filha de Deus, Deus está dentro de você, a plenitude de Deus está em você. Não existe esse negócio de eu estar vazio de Deus, não existe isso. Deus nunca vai sair de mim, Deus nunca vai sair de mim, Deus nunca vai sair de você, não vai. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 21. Efésios 3, 21. Isso aqui é uma revelação maravilhosa. Anota aí. Anota aí. Né? Tá bom, pastor Nilson. Deus continue te abençoando. Né? É a melhor maneira de falar, né? Deus continue te abençoando. Né? Porque você já é abençoado. Tá bom, pastor Nilson? Mas se quiser ver tudo depois, né? É só ver depois. Efésios capítulo 3, versículo 21. Olha o que está na Bíblia. Ó. A ele seja a glória, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tá. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Bom, esse versículo aqui encaixa no que eu queria falar. Mas não é bem isso que eu quero falar. Mas eu quero citar aqui outro texto. É o 19. Põe lá. Põe lá. 19. Capítulo 3, versículo 19. Tá? Olha que coisa interessante. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Esse versículo eu queria. Tá bom, Renata? Deus continue te abençoando, tá? Você assistiu até agora, que Deus abençoe. Depois você continue assistindo, tá bom? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Viu que coisa interessante? Para que você seja cheio, para que vocês, né, a igreja, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Viu que coisa interessante? Toda, não é um pouquinho não, é toda plenitude de Deus, toda a plenitude, toda a plenitude, toda a plenitude é toda a plenitude, não é um pouquinho. É a plenitude de Deus sobre a vida do cristão, é a plenitude de Deus sobre a vida da igreja, a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Então Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Você tem o Espírito Santo, ok? Ok? Eu vou fazer outra live outro dia. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Muita coisa, muita profundidade, muita base, muito
muita coisa de Deus, mas já são 9 horas e se a gente ficar fazendo uma live com muito tempo não dá. Então, nós começamos um pouco tarde, foi oscilando, saiu, entrou, mas são 9 horas e 6 minutos agora e nós vamos terminar. Eu espero que você tenha gostado, Eu queria te pedir só uma coisa. Eu estou fazendo um curso, uma complementação bíblica. Quem não assistiu, volta o vídeo, daqui a pouco ele vai estar disponível para você assistir todinho, tá? Tem gente entrando agora e não vai ter como eu manter, porque é muito tempo de horário. Eu estou fazendo aqui, eu tenho já um site com mais de 50 mensagens minhas. Mensagem não é pregação, não, é de estudo. É seminário teológico. Eu falo sobre cristologia, eu falo sobre escatologia, eu falo sobre geografia, eu falo sobre angelologia, eu falo sobre seitas, heresia, liturgia. São mais de 50 vídeos disponível para você assistir a hora que você quiser. E eu quero que preciso que você me abençoe comprando esse curso meu. Você vai comprar o curso e vai ser ricamente abençoado. Eu vou liberar para você um certificado. Tem pessoas que fazem o curso, paga 60, 70, 80 reais, 90 reais, 120 reais por mês para cada matéria. Esse é todos os 50 e tantos vídeos por apenas 100 reais. Não é um curso teológico, mas é uma complementação. Você que quer fazer uma complementação teológica e aprender a Bíblia de forma mais profunda e tirar tuas dúvidas toda vez que você precisar, vai lá e assiste o vídeo. Eu quero que você me ajude, se você puder, compartilhando com as pessoas e também comprando, se você puder. Quem vai comprar, entre em contato agora comigo, depois da live, e eu vou te passar como você comprar e vai me abençoar para a glória de Deus, tá bom? A gente continuar levando a palavra, levando o evangelho a toda criatura. Deus continue te abençoando, que você tenha uma noite abençoada. Deus abençoe, graça e paz.